Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ramati Sem Fronteiras. Hoje nós vamos falar sobre caridade e o trabalho assistencial que é realizado pelo Núcleo Assistencial Ramatiz com as famílias da região, entre elas os moradores do bairro Jardim Noroeste. No bate-papo vou conversar com Maria Badia e com Catiana Yuri, ambas trabalhadoras do Núcleo Assistencial. Abadia, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade e estamos aqui para esclarecer alguns pontos para que as pessoas saibam o que é que nós fazemos aqui nesta casa e como é que o trabalho é direcionado. Ok, obrigado. Catiana, seja bem-vinda ao programa Ramati Sem Fronteiras. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, com seus amigos, na nossa casa. Então, Catiana, a gente vai começar o bate-papo contigo. Do seu ponto de vista, qual que é a importância da caridade? A importância da caridade, vamos lá. Acho que é importante a gente começar dizendo o que a gente entende por caridade. Né? No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec perguntou à espiritualidade o que seria caridade na visão de Jesus. E a espiritualidade respondeu: benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Então nós entendemos que caridade é toda manifestação de amor, é toda ação bondosa. Com essa compreensão, a gente vê que a caridade ela tem que estar presente no nosso dia a dia. Nós não apenas podemos, mas devemos praticar a caridade nas pequenas atitudes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da forma como a gente se expressa, como a gente se dirige às pessoas, através do nosso olhar, né? Como a gente olha para as pessoas, com os nossos pensamentos, quando a gente emite pensamento de amor, de perdão, de compreensão, nós estamos sendo caridosos. Quando a gente respeita a natureza, quando a gente fala com respeito com as pessoas, nós estamos sendo caridosos. Nós estamos praticando a caridade. Quando a gente pensa bem, né, das pessoas, quando a gente consegue se calar diante de uma ofensa, isso é caridade. Então, qual que é a importância de tudo isso, da caridade na vida da gente? Quando a gente começa a agir dessa forma, a gente começa a moldar o nosso comportamento, os nossos sentimentos, a nossa forma de ver o mundo, de viver. E com isso a gente constrói a nossa paz interior. Né? Então, com as nossas atitudes, a gente pode construir ou destruir a paz. Quando você age de forma caridosa, você constrói a sua paz interior e você constrói a paz das pessoas que convivem com você, das pessoas que entram no seu caminho. Você colabora para a construção de um mundo melhor efetivamente. Né? E ao nosso progresso moral, a gente vai contribuindo para isso. Abadia, a caridade ajuda nós termos um mundo melhor para todos? Se nós prestarmos atenção nas palavras não só de Jesus, como de outros seres que o seguiram com clareza e com consciência desse ser maior que é o nosso mestre, nós vamos ter certeza que sim. Por exemplo, foram definidas várias vezes, de várias formas, a palavra caridade. Jesus nos mostrou que através do amor que nós podemos seguir a nossa caminhada e que nós podemos encontrar a cura. Não só a nossa cura, mas a cura dos nossos irmãos, do nosso próximo. Então, Jesus deixou bem claro que a caridade, ela é um bem maior, porque ele exemplificou essa caridade continuamente na sua vivência, na sua caminhada. Depois de Jesus, nós temos outros irmãos que aqui passaram no plano físico, nesse planeta Terra, que também afirmaram que a caridade nos traz não só a nós o bem, mas aquele nosso próximo a quem nós praticamos a caridade. Emmanuel, por exemplo, quando ele fala de caridade, ele diz que a caridade é a multiplicação da alegria e a divisão da felicidade enquanto nós estamos a caminho do reino de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós dividimos com o outro de bom, nós estamos contribuindo para o bem do próximo. Contribuindo para o bem do próximo,
nós também recebemos de volta tudo aquilo que nós mandamos, é como se fosse uma troca. E a caridade maior é quando Jesus nos permite que nós, por exemplo, no caso da nossa casa espírita, o caso da mediunidade. Para que maior caridade que Jesus teve conosco? Para mostrar que o bem, ele faz parte, né? A caridade é levar o bem para o outro. Chico Xavier, ele define a caridade dizendo que, na verdade, a caridade é a ação que movimenta a nossa alma. Ou seja, todas as vezes que nós movimentamos a nossa alma, nós estamos praticando o bem. E esse bem, ele vai levar às pessoas esperança, alegria, felicidade, como assim relata Emmanuel. Sim. É importante, Catiana, a gente destacar que tem pessoas que pensam que a caridade é você doar alguma coisa, né, uma cesta básica, um prato de comida, Então, mas não é só isso. Exatamente, tem que aprofundar um pouco mais, porque a caridade é muito mais do que isso. Sim. Ela é muito mais ampla. Sim. E nós não somos ainda, nós ainda não fazemos a caridade, a verdadeira caridade, nós estamos exercitando. Sim. Então, Catiana, fala pra gente um pouquinho a importância também da caridade como uma palavra de consolo, de apoio, né? Não só essa caridade material que é a que a maioria das pessoas pratica. Como nós dissemos no começo, né? A caridade, ela não apenas pode, porque no senso comum, quando nós falamos em caridade, nós pensamos em ações sociais, nós pensamos no trabalho assistencial, né? No atendimento material. Mas a caridade, Jesus mesmo disse, né? Que bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, né? Ele nos trouxe o perdão das ofensas. Toda a doutrina de Jesus, ela está resumida na caridade e na humildade. E no Evangelho está dizendo que fora da caridade não há salvação. Portanto, a gente tem que ter essa compreensão de que a caridade, ela é necessária e ela deve ser praticada em todos os momentos da nossa vida, né? Nós podemos ser caridosos e devemos nas pequenas atitudes e no nosso cotidiano. E essa prática de amor, essa ação de amor, do esquecimento de si, nós realmente praticamos na beneficência, no trabalho assistencial. Quando você se voluntaria para fazer um trabalho assistencial, você deve ter isso em mente, que é um trabalho de amor, é um trabalho de renúncia, é um trabalho que você faz em benefício do próximo, né? Mas o maior beneficiado sempre somos nós, porque é uma grande fonte educativa, é uma fonte de aprendizado, porque a gente fica próximo, nós ficamos em contato direto com o sofrimento do nosso semelhante, com as experiências que eles têm, com a vivência de cada um, a história de cada um. Isso faz com que a gente comece a esquecer um pouco de nós mesmos, esquecer um pouco dos nossos problemas e ver que os nossos problemas nem sempre são tão pesados, tão grandes como a gente imaginava. Né? É um trabalho que você começa a fazer interiormente. É importante que você está comentando essa situação, que você está mais próximo das pessoas. Na verdade, você está praticando o Evangelho de Cristo, que é ajudando o ser humano que está... Sim, porque a caridade e a humildade são forças antagônicas ao egoísmo e ao orgulho. E é a grande chaga da humanidade, é o egoísmo. Todos os problemas que nós enfrentamos aqui na Terra ainda, ela decorre do egoísmo e do orgulho, né? E na caridade, você vivendo dessa forma, nesse amor de Cristo. Quando a gente fala em caridade, a gente tem que pensar no amor, esse amor ágape. Esse amor que Paulo de Tarso nos trouxe, né, nas epístolas. Sim. É esse amor. E você, quando você se defronta com as dores do seu próximo, você começa a desenvolver, você começa a despertar esse amor que já existe em nós, mas você começa a despertar esse amor fraternal e universal. Você vê a dor do outro
como a sua própria dor, né? E sem julgamentos, você desperta a empatia, a compaixão. E é um trabalho que tem que ser feito, a assistência ela tem que ser feita dessa forma, sem julgamentos, né? Com paciência. Então você começa a trabalhar uma série de coisas. A paciência, a compaixão, o amor ao próximo. É uma reforma íntima da gente também, né, Badia? Porque, assim, é interessante quando você trabalha nessa área de assistência, você vê uma realidade que faz você repensar a sua vida, inclusive. Você para de reclamar, você passa a agradecer, você procura ajudar mais as pessoas. E o mais importante disso tudo é que você deve ajudar, Badia, você que trabalha bastante junto com a Catiane e outros irmãos aqui da casa, nesse dia a dia, mas ajuda sem esperar alguma coisa em troca dessas pessoas. Você se sente livre, você se sente grato de estar ajudando essas pessoas que neste momento, nessa existência, estão precisando dessa ajuda. Exatamente. A caridade, na verdade, é algo gratuito. E a caridade, ela não é feita com horário marcado. É fácil eu ter um grupo de trabalho aqui na casa, com horário marcado, com um dia marcado da semana. Mas a caridade, ela é muito mais do que isso, ela é muito mais ampla. A caridade, ela acontece na minha vida todos os dias. No momento que eu estou chegando no supermercado, que tem alguém ali me dizendo, olha, eu estou com fome hoje, eu preciso de uma ajuda. Alguém está precisando de uma palavra. Você ser gentil com alguém nos lugares onde você chega, é você ouvir o outro. Esse ouvir o outro é você realmente estar ali presente, não olhando para a persona daquela pessoa, mas você conseguir entrar na essência dela, você se conectar a sua alma com a alma de alguém que está ali na sua frente. Então, essa caridade, ela é você, na verdade, é você trazer um sentimento por aquilo que você está fazendo. A caridade, ela traz algo tão extraordinário na nossa vida, que você sente a felicidade apenas em estar auxiliando uma outra pessoa. Você não precisa de aplauso, você não precisa de fotografar o seu trabalho, você não precisa de alguém chegar para você dizer como é lindo isso que você está fazendo. Você não sente essa necessidade. Por quê? Porque a verdadeira caridade é a conexão com o divino que está em você e também no seu próximo. Isso é algo assim que é difícil de descrever, e você, com o tempo, esse aprendizado ele vai lapidando internamente você, porque quando você olha para o outro, você começa a perceber que esse mundo, que tudo isso é muito mais do que você imaginava. Você vai se desvestindo das ilusões que você tinha antes, e você vai percebendo essa conexão que existe entre você, entre Deus e entre o seu próximo. Aí você começa a perceber que todas as pessoas fazem parte de um todo, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Se faltar uma pecinha ali, aquele quebra-cabeça ele não vai estar completo mais. Então, quando você olha para o seu irmão, você vê a presença de Deus nele, assim como Jesus nos diz. E no dia a dia, eu digo que nós ainda estamos exercitando essa caridade. Porque caridade, na verdade, é o que Jesus fazia, é o que a irmã Dulce fazia, o que o nosso querido irmão Eurípides Barçanufo fazia. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, não, espera amanhã porque hoje eu não posso. Então eu ainda não aprendi o que é caridade. Eu me lembro de uma passagem muito importante que eu guardei no meu coração para sempre como aprendizado. Um dia que Eurípides Barçanufo percebeu através da sua mediunidade que existia uma pessoa que estava num lugar bem distante, muito difícil de acesso, e ele percebeu que aquela pessoa, além de doente, ela não tinha nada, nenhum tipo de alimento na sua casa. E aí ele disse para o tio Mariano, que era o tio dele, nós precisamos chegar nessa casa. E o tio disse, mas como nessa hora da noite nós não temos a luz elétrica, como é que nós vamos chegar lá se nós temos que subir o morro, nós temos que atravessar uma mata? E quando Eurípides Barçanufo disse assim para o tio, não, nós precisamos ir agora, porque agora que ele está necessitando de ajuda, amanhã é muito tarde. Então, muitas vezes, quando o nosso irmão solicita algo de nós, ou quando nós percebemos que tem um irmão necessitando de ajuda, amanhã é muito tarde. Muitas vezes eu quero ficar no aconchego da família, não, eu dou 1000 desculpas porque eu não posso sair de casa nesse momento. Mas a verdadeira caridade, ela já me lapidou, ela já trabalhou isso internamente em mim, e eu já sei
que ali é não só aquele irmão que está necessitando de mim, mas é Deus que está precisando de mim. E Yogananda, o nosso querido mestre aqui da casa, um mestre que traz muito ensinamento para as nossas vidas, ele fala muito a respeito disso, né? Todos os dias, quando nós levantarmos, nós precisamos, antes de qualquer ação, sentarmos e perguntar à Mãe Divina ou a Jesus: o que queres de mim hoje? O que queres que eu faça? E se colocar nas mãos dessa Mãe Divina, ou de Deus, ou não importa a nomenclatura, ou Jesus, ou Maria de Nazaré, que é mãe de Jesus, mas também é nossa mãe, colocar à disposição: o que queres que eu faça hoje? Porque as coisas são feitas não por mim, mas é através de mim. Então, que a gente, essa entrega, quando a gente faz essa entrega a esse caminho que nós escolhemos, não pode haver nada que nos distraia, que nos desvirtue desse caminho. Isso é realmente a caridade que nós estamos exercitando, enquanto médiuns ou não, nesse trabalho que nós fazemos na comunidade, é um exercício apenas. Mas um dia nós também poderemos dizer que nós encontramos a caridade. E é isso que eu acho e que eu penso a respeito de tudo isso. Eu estava assistindo uma palestra do Divaldo, ele falava o seguinte, que teve um trabalho, uma vez que eu estava participando, eles receberam um irmão, já estava desencarnado, e ele estava obsediando uma pessoa, uma mulher, e aí eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, e aí ele explicou: olha, eu estou obsediando ela porque em uma outra vida eu estava passando frio na rua, e ela passou por, eu era um morador de rua na época, essa pessoa, ela passou por mim numa carruagem, parou e viu a minha necessidade. Ela disse: eu vou em casa buscar uma roupa e vou trazer para você. Só que ela chegou em casa, ela acabou fazendo outras coisas e não levou a roupa para levar no dia seguinte. Na hora que ela chegou com a roupa, essa pessoa já tinha desencarnado. E aí o Divaldo falava assim: por isso que é importante de você fazer a caridade agora, não deixe para amanhã. Um aspecto bacana que eu quero conversar contigo agora, Catiana, é o seguinte: a questão do não julgamento. Né? A questão do não julgamento, que é o que a gente aprende muito na nossa casa aqui. Não julgue as pessoas, a situação às quais elas se encontram. Então, assim, vocês, né, esse trabalho que vocês têm junto às comunidades, vocês enxergam vários cenários, várias situações. E a importância de você estar ali amando aquelas pessoas, não julgando. Não cabe a você aquele julgamento. Simplesmente ame e ajude-as. Fala pra gente um pouquinho dessa importância. No julgamento, ele deve ser aplicado, como a gente está falando, em tudo, né? É na nossa família, na nossa casa, é onde, para a maioria de nós, os nossos maiores compromissos nessa vida está no nosso lar. Então, nós não julgarmos, a gente acolher e compreender, ser indulgente, né, com as falhas das pessoas, porque nós temos as nossas falhas, estamos aqui trabalhando todas elas. E quando você fala no trabalho assistencial, quando você se está de frente do problema do seu semelhante, realmente não pode haver esse julgamento, né? Antes de julgar o próximo, julgue a ti mesmo. É bem isso. Você fazer uma entrega de amor, você fazer o atendimento, você acolher as dores daquele irmão, sem tentar buscar, sem tentar descobrir o porquê ele está naquela situação. Né? Isso é algo assim, muito importante, porque você pode, nós, com as nossas falhas, os nossos julgamentos também são falhos. Né? Jesus não nos julga, ele não nos condena, né? Ele trouxe o exemplo da mulher adúltera, ele disse: joguem a primeira pedra que não tiver pecado. Se ninguém jogou, ele disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela disse: ninguém ficou aqui. Ele falou: você não foi condenada, eu também não te condeno. Ele deu o exemplo o tempo todo de caridade, de amor ao próximo. E nós devemos seguir esse exemplo. Porque atrás de toda dor, de todo problema, existe uma história que nós desconhecemos, que não começa às vezes nessa existência. São histórias muito antigas e a gente não tem condições de tomar conhecimento disso tudo. Então, o trabalho de amor é um trabalho de doação, é um trabalho que onde a gente vai desenvolver isso na gente, de saber compreender, né? E auxiliar naquele momento o que está sendo necessário. Porque quando, é assim, Alessandro,
quando você dá um passo, para Jesus a gente ouve isso muito, quando você dá um passo, ele dá 10, ele dá 100 na sua direção. E quando você se propõe a fazer um trabalho bem, quando você toma uma postura, você começa a ser instrumento da espiritualidade também de trabalho. Então eles começam a apontar, porque eles precisam de encarnados aqui trabalhando também. Então eles começam a contar com você. Isso é uma grande responsabilidade, né? Nós temos as companhias daquelas entidades que são afins, são nossas afins. Não sei se dá tempo de eu contar uma pequena história. Pode. Tem um livro que chama Iniciação, Viagem Astral, de Lance Lee. E ele é orientado por Miramês. Né? E ele conta que numa dessas viagens astrais, nesses trabalhos no astral, eles estavam, durante o desdobramento de alguns encarnados, eles iam nos locais trabalhar. Eles foram a um hospital aqui na Terra. Nesse hospital, eles entravam em várias alas e lá tinham vários espíritos trabalhando também, né? Porque existe posto de assistência em todas essas instituições. De saúde, de todos esses lugares tem. E quando eles entraram numa ala, tinham 2 pessoas acidentadas, muito feridas, muito machucadas. Né? A situação era realmente bem grave, eles entraram para fazer o atendimento. Nesse momento entrou uma enfermeira encarnada, uma enfermeira que trabalhava no hospital, e ela tinha tanto amor no que ela fazia, e tanto amor pelas pessoas, que ao ela tocar o homem que estava ali agonizando, quando ela passava a mão, quando ela medicava, quando ela tratava ele, ela emitia amor para ele. Saía luzes, né, de conta das mãos dela, e aquilo foi penetrando no corpo dele, no organismo dele, e foi fazendo com que o organismo voltasse a reagir, as glândulas, o sangue e tudo mais. Ele começou a se recuperar, ele começou a voltar à cor, então ela auxiliou. Naquele momento, Miramês olhou e viu aquela enfermeira e falou: olha quanto amor essa mulher tem pelo ser humano. E daquele momento em diante, ele falou: ela pode ser uma trabalhadora nossa. E ela passou a ser acompanhada por essa equipe de Miramês. Né? Então, nós também atraímos para perto de nós a espiritualidade e nós começamos a ser instrumento também. Sim, é importante você destacar, como você destacou, se você vai trabalhar para o bem, você vai atrair esses irmãos que têm interesse na evolução, para ajudar o próximo. Porém, se você tiver uma conduta onde você tem pensamentos ruins, condutas reprováveis, você também vai atrair aqueles irmãozinhos que também não estão muito preocupados com a evolução, que querem mais o mal das pessoas. Né? Abadia, então fala para o pessoal que está acompanhando a gente, qual que é a sua atividade junto à comunidade aqui do pessoal que é atendido no Jardim Noroeste? Então, eu trabalho juntamente com o Dr. Paulo de Tarso, que ele é médico, e também junto com o Marcos, que é um outro irmão. Então, lá na comunidade chamada Aguadinha, que é próximo do presídio, que fica aqui no bairro Jardim Noroeste, nós fazemos esse atendimento todo sábado de manhã. Como é que ele funciona? As pessoas elas já sabem que todo sábado, faça chuva, faça sol, faça frio, nós estaremos naquela localidade. Então, elas procuram o atendimento tanto dos florais ou o atendimento médico. Antes de começarmos o trabalho, geralmente a gente faz a parte do Evangelho, onde é lida uma mensagem e é esclarecido, faz uma reflexão, né, sobre aquela parte do Evangelho. E logo após começa a questão da escuta. Dr. Paulo é direcionado a ele as pessoas que querem fazer o tratamento médico e é direcionado às pessoas que queiram ou só conversar ou falar sobre as suas dores, das suas dificuldades. Essa é a parte que eu ouço as pessoas. Esse ouvir a pessoa, ela é mais importante até do que a prescrição ou do medicamento ou do floral. Por quê? Porque a cura, ela acontece geralmente não através 100% do medicamento, mas ela acontece quando você fala das suas dores, quando você expressa, quando você partilha com alguém aquilo que está sendo só seu, que está ali aprisionando o seu coração, que está ali adoecendo a sua alma, a sua essência. E quando aquelas pessoas veem, elas percebem que elas estão sendo ouvidas,
por alguém, que elas também têm uma importância, né, ali para aquelas pessoas que estão ou as ouvindo, geralmente no momento você já vê, nota como muda a expressão daquelas pessoas, porque muitas vezes elas só precisam ser ouvidas. E aí que entra a questão da caridade. É diferente eu ouvir uma pessoa mecanicamente, ouvir ali pensando em outras coisas, mas quando eu ouço alguém, quando eu realmente vejo aquela pessoa, além da aparência que ela está ali naquele momento, além das suas dores, além de tudo, qualquer coisa que ela traz como persona, mas eu olho também como a essência divina. É alguém que Deus colocou ali naquele momento na nossa frente, e alguém que também, assim como eu, traz a essência divina. Então, há essa troca de energia, minha energia com a outra pessoa, e muitas vezes a caridade acontece nessas conversas, que o mais importante é você ouvir o outro, deixar o outro falar tudo o que ele precisa, tudo que precisa ser dito. Mas muitas vezes também vem, através da espiritualidade, vem as inspirações, porque tudo aquilo que você guarda para você também, enquanto ensinamento, também é egoísmo. Então, se eu aprendi algo, uma técnica, uma afirmativa positiva, que eu sei, que eu percebo naquele momento, através da minha intuição, da inspiração, como queiram, que eu possa passar para aquela pessoa, naquele momento eu preciso partilhar. Eu não posso guardar as coisas, porque as coisas não são minhas. Os conhecimentos que chegam até mim é com o objetivo de serem distribuídos, de serem partilhados com as outras pessoas. E é isso que nós fazemos lá. E o Dr. Paulo, ele não atua apenas como médico, mas no fundo ele também acaba sendo um terapeuta, porque ele também consegue perceber a outra pessoa. É diferente de um consultório ou de um posto de saúde, outra pessoa chega e está ali lidando apenas com um profissional. Ali não, ali ele não é só um profissional, mas ele também é um servo de Jesus. Ele está ali a serviço de Jesus, a serviço das falanges médicas do plano astral que está ali conosco. Então é um trabalho de, também é um estágio. Tudo que nós fazemos, nós estamos apenas estagiando, nós estamos apenas exercitando para olhar para a dor do outro, para nós olharmos isso como aprendizado. Nós não estamos muitas vezes levando nada, nós estamos recebendo algo do outro, em troca, nós estamos aprendendo. É isso que acontece no nosso trabalho lá. É importante que você estava comentando, para falar com a Catiana, quando a gente ajuda, nós também estamos sendo ajudados. É interessante isso, a gente está ali ajudando aquela pessoa, mas estamos recebendo ajuda também no plano espiritual, inclusive no trabalho mediúnico, quando a gente ajuda aqueles nossos irmãos que aqui chegam. O maior beneficiado somos nós mesmos, né? Em todos os sentidos. Né? Quando a gente age dessa forma, quando a gente começa a se dedicar, começa a se moldar, né? Desde as nossas companhias começam a mudar, nós começamos a transformar nossa vida, nosso comportamento, né? Nós curamos as nossas doenças. Muitos dos nossos problemas de saúde também decorrem do nosso padrão mental, daquilo que a gente acredita, porque é onde está, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, justamente. Então você começa a mudar o seu padrão mental, você começa a pensar menos nos problemas, menos nas suas dificuldades, e isso começa a mudar a sua vida. É importante que nós somos reflexos dos nossos pensamentos. Então, como você estava comentando, você muda. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, os nossos pensamentos, a gente, tudo que acontece na nossa vida é reflexo dos nossos pensamentos. Somos criadores. Então, a importância de você pensar coisas boas, de você ajudar também as pessoas, porque você vai estar ajudando, você vai estar sendo ajudado, e dessa maneira você tem um mundo melhor. Você que está acompanhando a gente, agora a gente vai passar uma reportagem que a casa, o Núcleo Assistencial Ramatiz, tem uma série de atividades. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas atividades. O Núcleo Assistencial realiza diversas atividades durante o ano. Entre elas, o atendimento psicossocial a dependentes de álcool e drogas. O grupo de gestantes, o grupo 100% Mulheres,
a sopa fraterna e o bazar, sempre realizados no primeiro domingo de cada mês. Visitas domiciliares realizadas semanalmente. Doações de móveis. O pão fraterno, que é entregue sempre aos sábados. Atendimento médico. Reuniões na chácara da Aguadinha. Distribuição de cestas de alimentos e as comemorações, como o Dia das Crianças, Natal e Dia das Mães, entre outras atividades. Bom, então nós já voltamos, vocês acompanharam um pouquinho das atividades que são realizadas aqui no Ramatiz. Nós estamos encerrando o nosso bate-papo, então eu tenho uma mesma pergunta para vocês dois. Podemos afirmar que a caridade não é um alicerce básico para a gente que trilha o caminho da espiritualidade, do bem e do amor? Com certeza é algo básico, né? Porque quando Jesus veio à Terra, ele não se cansou de dizer que o amor é tudo que nós dependemos do amor. Né? Então, a caridade ela é algo que ela vai trazer a transformação. E uma mensagem que eu deixo, eu acho muito interessante, porque preste atenção nesse ensinamento. Tudo que nós enviamos retorna a nós. Então basta que eu escolha que tipo de energia eu estou emitindo para o outro. Porque quando eu estou pensando, inclusive, mal de uma pessoa, geralmente alguém ligado a essa pessoa, também ela recebe isso e ela começa também a olhar aquela pessoa de uma forma, da mesma forma que eu estou emitindo aquela energia. Então tudo é energia e tudo que eu envio volta para mim. Então a gente precisa prestar muita atenção no que eu ando pensando, no que eu ando fazendo. O meu pensamento, ele vai trazer as minhas atitudes. E as minhas atitudes, elas vão trazer algo, um resultado para a minha vida. Então é bem simples, se a gente for pensar, é bem simples a nossa caminhada. Basta nós tomarmos consciência disso. Aquilo que eu estou emitindo, eu vou receber de volta. Então basta que eu emita aquilo que eu queira receber. Se você doa amor, você vai receber amor. Então fala para a gente dessa questão da espiritualidade no seu ponto de vista também, dessa evolução. Do ponto de vista da evolução, da nossa evolução espiritual. Sim. Por mais lenta, né, que seja a nossa evolução, ela é sempre progressiva, né, e contínua. E fora da caridade não há salvação. O que a gente pode entender por isso? É alicerce, é o básico mesmo, né? É a forma de nós nos melhorarmos. Qual que é a nossa meta? A grande meta é o nosso retorno a Deus. Então, é a nossa expansão de consciência. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nossa natureza é o amor. A gente não foi feito, não é da nossa natureza o diálogo, não é da nossa natureza o rancor, o julgamento, as coisas erradas. Por isso a gente adoece tanto, por isso a gente trava, nós entramos naqueles ciclos reencarnatórios de reparações, porque nós insistimos, às vezes, nessas condutas, né? E é a caridade, é o amor que vai nos tirar disso e que deve pautar a nossa caminhada espiritual. Quero agradecer a presença de vocês no programa Ramatiz Sem Fronteiras. Só para concluir, essa semana eu estava assistindo um estudo do nosso irmão Adão aqui na casa, falava sobre o medo, e ele falava o seguinte, que a gente não vem aqui para sofrer. A gente que acaba entendendo as encarnações, as coisas que acontecem na nossa vida como um sofrimento. E ele dizia o seguinte, nós temos que evoluir, a gente vai evoluir pelo amor ou pela dor. Então a gente faz as nossas escolhas. O programa Ramatiz Sem Fronteiras termina por aqui. Ramatiz Sem Fronteiras é gravado todo mês na sede do Núcleo Assistencial Ramatiz, em Campo Grande, e tem como objetivo levar até você informações espíritas e espiritualistas. Até a próxima edição.